Isso aí, servir a cidade, servir ao povo. Deus ama o ato de servir. Muito bem, a nossa igreja, ela está baseada em 4 princípios. Eu vou abordar os 4 aqui e me concentrar em um deles, né? No que foi tratado na Conferência dos Homens, autoridade, né? Então eu vou abordar esse tema aqui hoje. Eu acho que é um tema muito importante. Paulo diz, não me canso de vos lembrar as mesmas coisas. É segurança para vós, né? Relembrar é didático, é importante. E esse é um alimento, aquele alimento que nos constitui, que nos forma como crente. Não é o alimento, não é o pudim, não é o sorvete, não empolga, mas é importante. A gente não come só o que gosta, a gente tem que comer o que é preciso. E esse alimento aqui é preciso. Eu quero começar lendo um texto da Bíblia. Vou pedir à mídia que esteja atento. Essa vez eu não passei o esboço para eles, então eles não têm ali os versículos. Romanos 13, do 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Eu vou ler na tela que a gente lê na mesma versão. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus, representante, emissário de Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz à toa, sem propósito, debalde, a espada. A autoridade traz a espada. A espada para quê, irmão? Não é para fazer carinho, não, né? Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, medo do castigo, mas também pela consciência cristã. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, representantes de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, pague tributo. A quem imposto, pague imposto. A quem temor, tema. E a quem honra, expresse honra, demonstre honra. Quem é digno de honra, expresse honra. Quem é digno de temor, quem imprime temor, tema a autoridade. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, obrigado pela oportunidade de nos reunir como igreja, estarmos aqui num espaço livre, um espaço totalmente dedicado para a Tua adoração, para o Teu louvor. O Senhor tem liberdade para falar conosco, eu me coloco inteiramente, Senhor, sob Tua autoridade, ao dispor do Teu Espírito, para ser usado por Ti, que eu não seja um impedimento para a Tua voz, mas antes seja um canal, e que o Senhor possa falar com Tua igreja através de mim, falar com cada pai, com cada mãe, cada filho que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, diga amém. Então, muito bem, a nossa igreja tem 4 pilares. A gente entende que esses pilares, eles são irremovíveis, são inegociáveis. Eles marcam e formam a base da nossa igreja da ADVEC. Por exemplo, final do ano agora, você que está pensando em ir lá em Nova York, passar Natal, Réveillon ali, no Central Park, ali, nas ruas de Nova York, provavelmente você vai visitar a nossa igreja em Boston, imagino. Quando você chegar lá, se nós tivermos uma campanha, você vai encontrar essa campanha lá. Lá vai ter EDP, lá vai ter culto da vitória, lá vai ter culto de celebração, igual aqui. As mesmas campanhas.
Claro, com as características, no caso de lá do pastor Christian. Se você for a Portugal, não, pastor, eu prefiro comer um bacalhau, tomar um suco de uva. Né? Tem alguns que gostam de envelhecido, assim, fermentado. Lá em Portugal não é pecado, não. Aí, ainda mais comendo bacalhau, né, irmão? Aí, você vai lá na igreja lá do meu amigo Paulinho, né, o pastor Paulo Vieira, você vai encontrar uma ADVEC. Por quê, pastor? Porque nós estamos todos dentro de uma visão. É uma visão. Todos olhamos na mesma direção. Todos temos um alvo ou alvos em comum. Por exemplo, a ADVEC tem um pastor que durante muitos anos foi evangelista. Então você veja que toda campanha da nossa igreja, toda palavra envolve pregar o evangelho. Envolve discipular vidas, edificar a igreja. O pastor é expansionista, visionário. Na pandemia, nós abrimos igreja. Na pandemia, irmão. Nós, desse ano agora, abrimos 7 igrejas em 70 dias. Novas igrejas. Não estou falando de igreja de 50 pessoas, não. Igreja. E com toda a estrutura. Você está numa igreja que você sabe que tem campanha. Campanha para quê? Irmão, as ofertas, a sua fidelidade, o seu dízimo não consegue suprir os projetos da igreja. O pastor sempre olhando para frente, querendo crescer, pregar o evangelho, de que abrir igreja. Irmãos, a gente recebe ligações aqui. Nos últimos meses aqui, o pastor Joe, que atende aqui, recebeu ligação de alguns pastores. Olha, eu tenho uma igreja aqui na cidade. Você não quer colocar a placa da ADVEC, não? Quer vir para cá, não? Não, irmão, não é franquia, não. Não é franquia, não, irmão. Né? Pastor, quando vem uma igreja aqui para a cidade, tem que vir uma igreja para cá, um clamor. Por que não abre, pastor? Pode ter certeza, não é falta de desejo, não. Mas o pastor fala assim, não quero abrir um galpão, botar cadeira de plástico, né? E um som ruim. Não. Vamos abrir uma igreja decente. Né? A gente é pobre, mas é limpinho. Igreja decente. Não importa o bairro. Não importa, às vezes, no Rio de Janeiro. Às vezes o bairro é muito simples. Eu sei disso, eu sou testemunha. A igreja é nesse nível aqui. Telão, som, a mesma coisa. Para Deus, o melhor. É a visão da nossa igreja. Ah, pastor, abre assim mesmo. Vai abrindo, abre. Coloca o povo lá no chão. Não. É a visão do nosso pastor. É a visão da nossa igreja. Todos trabalhamos dentro de uma mesma visão. Irmão, se você dentro do teu casamento, se você tiver uma visão e a tua esposa tiver outra visão, vai dar ruim. Porque você vai estar olhando numa direção e ela vai estar olhando na outra direção. À medida que o tempo for passando, vocês vão se afastando. Até que vocês se tornam estranhos um para o outro. Porque ela está numa visão, você está noutra visão. O que é submissão? Por que a Bíblia fala de submissão da mulher? A Bíblia está dizendo que a mulher deve pegar a sua visão de vida, sua missão, porque missão tem a ver com visão. Você vai colocar abaixo da missão de alguém. Então, para eu casar com alguém, eu tenho que abraçar a missão dessa pessoa. A visão dela é dizer, eu vou apoiar a tua visão. Então, a gente começa numa família, e ela começa numa família, a gente é muito estranho quando casa. É muito diferente um do outro. Mas à medida que o tempo vai passando, como a gente tem a mesma visão, a gente está olhando numa mesma direção, o que é que vai acontecendo com os dois? Eles vão ficando cada vez mais próximos. Porque a visão aproxima. A visão une as pessoas. Agora, se dentro de uma empresa, o presidente tem uma visão, o diretor tem uma visão, o gerente tem outra visão, cada diretor tem uma visão diferente, irmão, essa empresa é uma bagunça, porque cada um está caminhando para o lado. Jesus fala assim, olha, o reino dividido não vai subsistir. Ele está falando sobre o inferno. Ele está dizendo que o reino de Satanás não é um reino dividido. Se Satanás disser assim, ô capeta, cara de martelo, vem aqui. Vai lá para a cidade tal e perturba aquele povo lá. E você, vem cá, cara de tubarão. Vai lá para aquele interior e faz isso. Irmão, eles obedecem. Obedecem. O ministério de Satanás é unido. Tem um propósito. Qual, pastor? Matar, roubar e destruir.
Não tem nenhum capeta que fala assim, não, eu quero abençoar. Eu sou um capeta bom. Não tem. Todos é a mesma visão. Todos é matar, roubar e destruir. Através do engano, através da mentira. É o propósito deles. Estão unidos. O prefixo de significa dois. Então, no lugar que tem mais de uma visão, sabe o que é que tem? Divisão. Pastor, o que é divisão? Um lugar que tem duas visões. Então, dentro da obra de Deus tem que ter uma visão. Nós estamos na DEVEC, é uma visão. Chegou um moço aqui. Você veio de onde? Do Rio de Janeiro, pastor. Ah, tá bom. Pastor, você não acredita, eu ganhei um taxista para Jesus. Eu falei, que bênção, rapaz. Tá. Aí eu vi o taxista um culto. Um dia eu procurei o taxista. Cadê o taxista? Pastor, é porque eu descobri, o taxista falou, o rapaz que me ganhou para Jesus está fazendo um culto na casa dele e ele está lá me discipulando. Eu falei, rapaz, não é isso não. Não é isso não. Um adolescente aqui, pastor, estou pregando o evangelho nas escolas. Eu falei, muito bem. Aí depois ele pegava o telefone dos adolescentes e ligava para querer discipular, pastorear. Eu falei, peraí, pastor, o senhor me empresta o templo? Eu quero fazer um culto com os adolescentes. O líder de adolescente que vai dirigir? Não, eu que vou dirigir, eu que vou pregar. Ou seja, ele estava ganhando os adolescentes e ele queria ser o pastor. Eu falei, não te consagrei a pastor não, rapaz. Se você pode pregar o evangelho, mas a igreja tem um discipulado. A igreja tem um departamento que faz isso. Não é que esteja errado, é porque a gente está na mesma visão. Eu posso ter um dia, eu queria fazer da igreja que eu dirigia um estilo de igreja. E começou a dar tudo errado. Por quê, irmão? Porque Deus não trabalha onde há divisão. A minha igreja tem uma visão e eu sigo esta visão. Pastor, por que o senhor tirou a gravata? Porque os pastores se reuniram e disseram, a partir de hoje a DEVEC não tem mais gravata. Eu tirei. Se eu dissesse assim, olha, a partir de hoje não vamos usar uma gravata não, vamos usar 2 gravatas. Eu estaria pregando aqui 2 gravatas. Porque é a visão. É a visão, você entende? Então você está num lugar que você não concorda com a visão, ou que você não abraça a visão, isso vai ser muito ruim para você, irmão. E você sabia que isso é pecado? Pastor, calça comprida é pecado? Diga, depende. Diga, depende. Pecado é aquilo que fere você. Pecado é aquilo que fere a santidade de Deus. O pecado é aquilo que fere o irmão. Que fere a comunidade que você está. Então, se você está numa igreja que o pastor calça comprida vai para o inferno, calça comprida é pecado, certamente a igreja dele não é em Nova York, certamente a igreja dele não é num lugar frio, né? Não poderia pregar isso. Então ele fica pregando isso. E você está nessa igreja e fala assim, eu sei que não é pecado, eu vou usar. Esse seu ato de estar num lugar, ferindo a visão daquele lugar, é pecaminoso, é orgulhoso. Procure uma igreja que pode usar calça. Então, a gente tem que estar dentro de uma visão. No mês de outubro, irmãos, qual é o projeto da igreja no mês de outubro? Projeto? Entre amigos. Coloca aí, por favor, o cartaz. Esse é o projeto. Está aqui, ó. Entre amigos. Toda a DEVEC. O que é que você precisa para obedecer um líder? Você precisa reconhecer que ele é um homem de Deus. Você precisa reconhecer que Deus usa esse homem. Se você está no lugar e você não reconhece o teu líder como um homem de Deus, vai ser um problema. Porque ele vai dizer, ó, faz assim, você vai, não faço não. Ó, vamos por aqui, eu não vou não. Por isso que aquele povo que seguia Jesus só pelo pão, o dia que Jesus deu uma palavra dura, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, falando de maneira figurada, mas uma palavra dura. A Bíblia diz que a multidão deixou Jesus, menos os apóstolos, os futuros apóstolos, os discípulos mais chegados. Aí Jesus disse assim, vocês também não vão me deixar não? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando você era criança, sua mãe batia em você, para onde você corria? Para cima dela. Ela te bater e você ia abraçar. Porque para onde você vai? É tua mãe. Não tem ninguém que te ame mais do que ela. Então, quando você tem no teu líder uma figura de homem de Deus, não tem problema. Mais à frente, Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás.
Pedro não saiu assim, não quero ser mais discípulo dele. Me chamou de Satanás, né? Igual o outro, me chamou de Federico. Não, mano, ele ficou lá. Ele ficou lá, porque ele reconhece que Jesus tem autoridade, e Jesus pode falar com ele como quiser, e ele se submete à autoridade, ele está dentro da visão, ele está ali naquela visão. Agora, irmãos, toda a DEVEC está nisso aqui, ó. O que é esse projeto? É você convidar um amigo. Você convidar, não são 30 amigos. Não é para você reunir, alugar um auditório. Toda a DEVEC, qual é o projeto da DEVEC? Alugar um auditório, colocar 100 pessoas nesse auditório e convencê-las a comprar um projeto, um plano, pagar cada um R$500. Não, ia ser muito difícil. Talvez 2, 3 irmãos aqui conseguissem. Ia ser muito difícil. Não é isso. É convidar uma pessoa e dizer assim, eu vou orar por você. Tomar um café. Você se relaciona com alguém, não é possível. Um primo, né? Um vizinho, um colega da faculdade, um colega do trabalho. Eu vou orar por você. Eu queria fazer um convite para você. Eu estou orando para você ir comigo lá na igreja. Não quero não, vai tomar. Você procura outro, irmão. Convida. Convidar uma pessoa. Pastor, quem falou isso? O pastor da igreja. Quem falou isso? A visão da igreja. Quantos membros nós somos na DEVEC? Eu não sei. Mas com certeza mais de 1.500. Com certeza. Mais de 1.800 membros. Pessoas que se reúnem aqui, que passam pelos cultos aqui. Hoje de manhã recebemos mais outros membros. Olha só, irmãos. Quantos homens e mulheres, no total, leram o QR Code ou pegaram uma fichinha? 132 homens. 132 adultos. Tá? 66 mulheres e 66 homens. Quantas mulheres nós somos aqui, irmão? Nós somos não, vocês são. 600. Uma em cada 10 lê o QR Code. 9 está dizendo, não estou nem aí, vou convidar ninguém não. Não estou afim. Quantos jovens? 34 jovens. 34 jovens. Jovem que está na faculdade, que se relaciona, que conversa. 34 jovens da igreja pegaram a ficha ou preencheram isso aqui. O resto, pastor Sila falando, eu falando, um cão latindo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Não quero participar, não vou. Quero ver quem me demove. Quero ver quem me faz fazer. Irmão, a gente está na mesma visão, não? Quantos adolescentes participaram? 14 adolescentes. 14 adolescentes. Tem líderes que eu acredito aqui que nem eles. Quanto mais os seus liderados. Isso aqui, irmão. Convidar uma pessoa é a visão. Eu estou na DEVEC, mas não sou dizimista. Irmão, está na igreja errada. De verdade. Eu estou na DEVEC, mas não quero pregar o evangelho. Ninguém vai convidar você a sair. Você é bem-vindo aqui. Você é uma pessoa... Nós vamos sempre tratar você bem. Agora, eu vou dizer. Como vai ser pregado sempre isso, você vai ser agredido. Você vai se sentir insultado, ferido, por conta disso. Por que vai sempre pregar isso? O pastor fala assim, na ceia. Eu me lembro do pastor falando, empresário que não é dizimista. E ele bate, né? O pastor tem uma maneira incisiva. O empresário falando, não quero mais ser membro dessa igreja não, que não sei o que. O pastor fica batendo em mim. O dirigente falou, não, o pastor não está batendo em você não. Ele se encaixou, né? Ele se sentiu agredido. Então, se você não abraça uma visão no lugar, você vai se sentir agredido por ela. Nós estamos na mesma visão. Não podemos imaginar que o corpo de Cristo será dividido. Não será. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Por isso que um outro princípio é a unidade. A nossa visão existe para promover a unidade. Nós somos uma organização. Dentro de uma organização você tem líderes, autoridade, cargo mais importante, menos importante, mas nós também somos um organismo. E como organismo, todo membro é importante.
Tudo aquilo que, irmãos, separa você do altar, toda voz que separa você da tua igreja, que separa você do teu irmão, que fala mal do altar em que você se alimenta, em que você serve, escute, é do diabo. Nunca Deus vai dar uma ordem para você, meu irmão, que vai separar você da sua esposa. Nunca. Por quê? Porque Deus nunca vai separar o que Ele abençoa, o que Ele constitui. Então Deus nunca vai separar o seu corpo. A Bíblia diz, não abandoneis vossas congregações. Então, irmão, qual é o maior desafio hoje da igreja, do pastor, quem dirige a igreja? É por causa das redes sociais. Olha, nada contra, é uma excelente igreja presbiteriana. Mas presbiteriana tem uma outra visão. Eles são calvinistas, né? Eles batizam crianças. É uma outra visão. Então você me escuta domingo à noite, ou domingo de manhã, mas você fica a semana toda escutando um pastor presbiteriano. Ou então você fica a semana toda escutando um professor de teologia que não dirige igreja, que não tem compromisso com a igreja, que odeia pastor e que fala mal de igreja. Sabia que no seminário tem professor assim? Recalcado. Que não dirige igreja, fala mal de igreja, fala mal. Aí você fica falando esses caras. Aí eu estou pregando aqui, você fica a semana toda escutando ele. Quem te influencia mais? Ele. Aí você ouve um, ouve outro, aí ouve um da presbiteriana, um da igreja Decanto Elabace, você ouve Puleiro dos Anjos, você vê igreja, não sei, aí você fica ouvindo todo mundo. Daqui a pouco, irmão, a tua cabeça você não é formado em teologia, você não é doutor em teologia, você fica confuso. Porque você tem muitas vozes. Esse é um desafio para quem lidera a igreja hoje. Eu falo uma coisa, o crente tem uma corrente teológica que ele ouviu na internet. A pessoa tem uma vida dedicada ao altar. Ou é especialista em alguma área de conhecimento. Durante 30 anos da vida estudou, se preparou, ele tem uma opinião. Mas só que essa pessoa tem 10 mil seguidores. Aí vem um boçal que sabe gravar vídeo, que entende de algoritmo, grava um vídeo e eu discordo dele. 20 anos, nunca estudou. A minha opinião é essa, eu penso assim. Aí as pessoas acham que o cara que estudou a vida está errado. E o outro que tem mais seguidor, despreza aquele outro. Despreza. Irmão, é o que a gente está vivendo. O pastor está aqui, ele prega, mas qualquer pessoa que sabe gravar vídeo, acha que pode contestar o pastor. E isso tem ferido a unidade da igreja. Satanás tem usado isso. Eu me emocionei, chorei as bicas, vendo o filme A Forja. Chorei. Mas eu vou dizer, quando cheguei em casa, acordei no outro dia, acordei com indignação. Fiquei indignado. Eu falei, gente, é uma filosofia que está entrando. É um espírito. Isso não pode ser descuido. Isso não pode ser acaso. Você se lembra do batismo? Quer assistir o filme? Quer assistir? Levanta aqui. O batismo é uma cena. Você viu se foi na igreja? Teve ministério de louvor? No filme apareceu algum sacerdote? Em algum momento apareceu a igreja? Quem administra o dízimo? É o cara, ele administra o dízimo dele. Ele diz para onde enviar, ele tem a própria visão dele. Isso é para destruir a igreja. É o que a gente tem enfrentado. Pastor, o senhor pode afirmar peremptoriamente que foi intencional? Não posso não. Mas que é um erro crasso, é. Evangelho é igreja. Jesus vem buscar o João, o Paulo, o José. Jesus vem buscar a sua igreja. Aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Aquilo que a igreja desliga na terra é desligado no céu. A autoridade foi dada à igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não é contra você não, Pedro. Contra você não. É contra a igreja. A igreja que tem autoridade. A igreja que é santa. A igreja que é imaculada. É a igreja que Jesus vem buscar. É a igreja. Agora Satanás não tem matado crente em arena, não. Satanás hoje não mata crente em arena. Você não vai ver, ali 10 crentes foram dados para os leões comerem. Não, não tem isso não. Satanás hoje abre igreja. Coloca placa evangélica. Igreja evangélica aqui, do copo santo. Aqui você pode beber à vontade. Igreja aqui do LGBTQIPQD, pode vir aqui, todo mundo.
igreja aqui dos baixinhos, igreja dos altos, tem igreja para todo gosto, irmão. A questão é o seguinte, a Bíblia diz que naquele dia vão chegar diante de Jesus e vão dizer, nós pregamos o evangelho, nós realizamos milagres, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Jesus não vai dizer assim, não, vocês pregaram o evangelho errado, não, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês não são igreja. Mas nós pregamos em teu nome. Irmão, Jesus falou que os falsos profetas, os falsos mensageiros, sabe, se possível, Satanás vai enganar até os escolhidos, porque ele se transfigura de anjo de luz. A mentira mais perigosa não é a mentira que enfrenta a igreja, que confronta a igreja. A mentira mais perigosa é aquela que prega a Bíblia, que tem cara de crente, que parece crente, mas tem uma coisinha lá que tira a deidade de Jesus. Tem uma coisinha lá que, vem para cá, se reúne. Aqui é diferente. Igreja não. Isso aí. Eu fui uma vez em Salvador, irmão. Aí cheguei no buffet. Já comeu isso aqui? Primeira vez que eu fui em Salvador. Mais algumas vezes. Mas essa foi a primeira vez. Não, nunca comi. Você precisa comer. Já comeu isso aqui? Não, nunca comi. Bota camarão seco, que fica legal. Eu botei camarão. Bota isso aqui, vatapá, caruru, irmão, eu fui comendo. Vai voltar lá de novo? Vou, é saboroso. Aí eu fui lá, voltei, comi. Irmão, voltei para o Rio de Janeiro. 6 meses de infecção alimentar. 6 meses de coceira, de problemas. 6 meses. Aí você fica comendo aqui, come ali, come aqui, come acolá. Daqui a pouco você está todo confuso com infecção espiritual e não sabe por quê. Ou da igreja. Se o pastor prega assim, não gosta mais daqui, gosta dali. Aí você fica ali, irmão, um dia ali, um dia acolá, um dia ali, um dia acolá, um dia ali, um dia no sofá. Um dia não quer saber mais de igreja. Você vai encontrar alguém, como a Bíblia diz, vai dar comichão no ouvido. Quando você está num lugar que você discorda da visão, isso te machuca. Então, te dói o ouvido. Aí você não quer ficar ali. A gente sempre vai procurar um lugar de conforto. Concorda? Se eu estou acima do peso, eu vou procurar a igreja do pessoal acima do peso. Que ninguém vai falar mal disso. Aqui não, você está muito magrinho. Sai daqui. Você está muito, muito fitness. Não, aqui é só para a galera. Aí você quer estar num lugar que ninguém te confronta. Aí você fica ali. Até que um dia, irmão, você está totalmente distante do propósito. Até que um dia, você foi se afastando, e você perdeu a conexão. Unidade. Escute, quando um membro é arrancado do corpo, o corpo sangra e o corpo sente dor, mas o corpo continua vivo. Agora, é impossível que um membro sobreviva afastado do corpo. É impossível. Eu não sou igreja. Eu sou um membro da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu não oro assim, Pai meu que está no céu. Alguém ora assim? Não, Pai nosso. Ele é nosso. Igreja, coletividade. Igreja é rebanho. Igreja é grupo de ovelha. Ovelha, irmão. O que é ovelha? Ovelha é dócil. Ovelha é frágil. Ovelha vive em grupo. Você não vai ter ovelha solitária no meio da floresta. Eu não quero viver em rebanho, não. Sou ovelha, mas eu sou predadora. Eu caço, eu sou ovelha. Minha caça. Não tem ovelha assim. Ovelha é dócil. Ovelha segue o pastor. Ovelha não decide o rumo dela. Ovelha não diz assim, eu quero ir para aquele pasto. Não. Para onde o pastor vai, a ovelha vai. Chega um determinado horário, Jesus falou sua porta, né? Porque a porta era o próprio pastor. O pastor ficava na porta, as ovelhas passavam por ele. Contava para entrar, para sair do aprisco. E segue. Conhece a voz, o pastor diz, por aqui, a ovelha vem. Tem umas ovelhas, quando a ovelha fica andando muito com bode, ela fica com os costumes errados, né? Quer dar chifrada no pastor, né? Fica querendo diferente. Mas é ovelha. Aí o pastor tem o quê? Cajado e vara. Ele quando dá uma pacadinha, vai pega no colo, aí cuida. Mas é ovelha. Agora, você nunca vai ver cobra seguindo um pastor. Você nunca vai ver serpente andando em grupo. Aí não.
Cada uma por si. Não se submete a ninguém. Tem seu próprio. Agora você é ovelha, irmão. Você é ovelha. É unidade. É estar junto. Diga visão. Unidade. Palavra. É isso aqui. Palavra é isso aqui. E autoridade. Diga autoridade. O texto que nós lemos está falando de autoridade. A gente tem um conceito de que se submeter a alguém é estar numa posição de inferioridade. Quando a gente fala que precisamos nos submeter para ser abençoado, a gente acha que isso é um absurdo. Porque isso é paradoxal na cabeça do homem pós-moderno, século 21, 2024. Isso é contraditório. Porque ser vitorioso significa dominar. Ser vitorioso significa ser mais forte e fazer prevalecer minha vontade. Ora, quem se submete é o derrotado. Quem se submete é o fraco. Quem se submete é o que foi vencido. Só que no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, submissão à autoridade é o único lugar de vitória. Diga, submissão à autoridade é o único lugar de vitória. Eu quero ter uma vida vitoriosa, eu tenho que procurar onde a autoridade de Deus está e me submeter a ela. Quando eu entro na igreja, a minha oração deve ser: Senhor, qual o meu lugar no corpo? Onde que eu vou servir? A quem eu vou me submeter? Porque se dentro do corpo, uma célula resolve criar suas próprias leis, as suas regras de crescimento, de alimentação, de nutrição, isso é um problema, não é, Estela? Eu quero fazer do meu jeito. Eu vou ter o meu grupo. Eu falei lá em cima para os líderes. Pode ter panela, não tem problema não. Porque a gente se identifica mais com um do que com o outro. Você não precisa ser amigo de todos. Precisa tratar bem todos, ser educado com todos. Mas na igreja acontece. Vai para a pizzaria sempre com aquele grupo. Senta perto ali todo mundo. Mas seja uma panela de tampa aberta. Sem tampa, entendeu? Sem tampa. Quem quiser entrar, entra. Seja receptivo, seja acolhedor. Então, o único lugar de bênção é submissão. Pensa na criação. Deus cria Adão. Então, Deus tira de Adão, da costela de Adão, Eva. E Deus coloca Adão em posição de autoridade sobre Eva. Logo, Eva é colocada em submissão como adjutora, como auxiliar do marido. Esse era um lugar de proteção de Eva. Não tinha a ver com inferioridade. É porque quando Deus une o casal, eles formam um só corpo. A Bíblia diz, e os dois se tornaram um. Se eles formam um só corpo, quantas cabeças pode existir? Uma só. Se um corpo tem duas cabeças, ele é doente. Então não tem a ver com ser melhor, ser mais inteligente, mais capaz, não. Jesus fala que o homem foi criado antes. Tem uma questão aí de antiguidade. Mas a submissão é um lugar de proteção. Quando o papel de autoridade foi alterado, porque o papel de autoridade foi alterado. Quando, pastor? Quando Eva tomou a iniciativa. Ela foi colocada como auxiliadora do seu marido, mas de repente ela sai dali e ela assume o protagonismo da história. Ela se coloca diante da árvore. Ela começa a falar com a serpente. Ela toma a decisão de pegar a serpente. Ela tem a iniciativa de comer o fruto. E depois ela dá o fruto para o seu marido, né? E veja bem, ele foi omisso. Então, quando a autoridade é usurpada, e quando isso é somado à omissão, deu no que deu. O homem deixou. Irmão, eu sou casado há 28 anos. 28 anos. Não é uma vez, não. Não são duas vezes, nem três. Eu quero fazer isso, não. Faz não. Não, eu quero. Não. Sabe o que acontece, irmão? Quando a pessoa que está sob autoridade decide fazer uma coisa por conta própria, ela está só. Deus não está nisso.
Interessante. Eu como pastor, falo assim, não quero me submeter à direção da igreja. Eu quero fazer do meu jeito. A partir dali eu estou só. Meu filho está aqui, adolescente. Filhão, tudo que você quiser fazer, quiser compartilhar comigo, quiser conversar comigo, estamos juntos. Se eu der um conselho errado, se der errado, a gente vai estar junto. Mas agora você é adulto. Tudo que você fizer, sem conversar comigo, sem minha anuência, por conta própria, a bronca é sua. É assim na vida, irmão. Deus, me ajuda. Deus fala, paz, eu te dei o caminho, eu te dei a direção, você que saiu. Autoridade. Deus nos reveste de poder. Deus nos dá autoridade. E você fica forte, você fica poderoso quando você está sob a autoridade. Qual a autoridade de um pastor? A autoridade de um pastor está na palavra. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre você. Não há nenhuma autoridade intrínseca em mim. Não há nenhuma autoridade natural em minha pessoa. Eu sou um ser humano igual a vocês, a mesma coisa. Não muda nada. A única autoridade de um pastor tem a ver quando ele prega a palavra. Quando ele instrui a palavra. Eu não tenho autoridade, por exemplo, na intimidade do casal. A Bíblia não me dá. Se eu for dar pitaco nisso, é minha opinião. Não o que a Bíblia diz. Então, a minha autoridade está adstrita à palavra. E apenas à palavra. Aquilo que a palavra diz. Então, quando eu obedeço a palavra como crente, eu tenho autoridade. Então, imagine uma locomotiva. O trilho significa as palavras. A palavra de Deus. Quando a locomotiva está sobre os trilhos, alguém pode ficar na frente da locomotiva, irmão? Só se for o super-homem. Você se chamar Clark Kent, usar óculos e tal, trabalhar no metrópole, tudo bem. Se não for o seu caso, se você ficar na frente de um trem, vai te atropelar. Se um boi ficar, vai atropelar. Qualquer animal vai atropelar. Porque ele é imparável. A locomotiva é poderosa. Mas se tirar a locomotiva dos trilhos, o que é que forma? Um amontoado de ferro. Precisa ser levantado por guindaste. Assim é um homem de Deus. Assim é uma mulher de Deus. Pessoa poderosa, cheia da unção, cheia da graça sobre a palavra. Quando sai da palavra, dá pena. Quando sai da palavra, acaba o ministério, destrói. Por quê? Porque Deus respeita a autoridade. O mundo espiritual só honra uma coisa, a autoridade. No mundo, você tem uma empresa, tem duas coisas que são muito importantes na sua empresa. O bom senso e a boa intenção. No reino de Deus, não. No reino de Deus, o que importa é a obediência à autoridade. Samuel chega para Saul e fala assim, ó, você vai lá lutar contra os amalequitas. Você vai lutar contra os amalequitas e você vai matar geral. Porque esse povo vai ser um problema para você. Agag. O rei Agag vai ser um problema. Aí Saul vai lá, luta. No meio da luta, Saul poupa Agag, o rei dos amalequitas, e não mata os bois gordos. Os animais gordos. Por quê? O povo diz, não, para que matar o boi, gente? Boi gordo. A gente vai levar esse boi e a gente vai oferecer em sacrifício ao Senhor. Irmão, isso faz sentido, sim ou não? Faz. Isso é bom senso? Sim, isso é bom senso. Mas a questão é a seguinte, o reino de Deus não é bom senso. O reino de Deus é obediência. Não é inteligência, é obediência. Obediência. O que importa é obediência. Quando Jesus começa o seu ministério, até Jesus teve que obedecer. Jesus não chega assim, agora eu vou começar a pregar. Não, Jesus procurou, onde tem uma autoridade aqui? Ali, no Jordão. Ele está batizando. Jesus vai lá para ser batizado. Ele se submete. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer. Jesus em carne aprendeu a obedecer, irmão. Jesus. A Bíblia diz, por causa da sua obediência, Deus o assentou à sua destra. Por causa da sua obediência, Deus foi coroado. Ele mereceu. Ele conquistou isso por causa da obediência. Olha que coisa. Quando Samuel chega lá, e Samuel vê Saul com aqueles bois e com Agag, Samuel diz, cara, eu não te avisei. Por que você não obedeceu?
Você não é burro, você não é idiota. Só obedecer. Ah, não, porque eu achei que a gente poderia trazer esses bois para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí ele diz, mas você acha que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em obedecê-lo? Você acha que Deus tem mais prazer na música, no cântico, no culto do que em obedecer? Irmão, se a gente for fazer isso, a gente vira religioso. Você acha que Deus precisa de uma música tão linda como essa? Paulinho, cadê você? Cara, eu me sinto privilegiado, cara. Privilegiado e que Deus me perdoe, eu sinto até um santo orgulho de ser pastor de uma igreja. Irmão, você pode aplaudir o Senhor pelo louvor da nossa igreja? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pastor, Deus precisa disso? Não. Isso é uma maneira de honrar você. Isso é uma maneira de trazer você para um ambiente de excelência. Essa é uma maneira de você... Pode trazer um amigo, não vai passar vergonha na sua igreja. Isso é lindo. Agora, Deus... Samuel fala, o verdadeiro culto a Deus é a obediência. Porque para Deus não importa o som que emitimos. Para Deus importa o cheiro que exalamos. Então não importa eu cantar um louvor bonito, se o cheiro que eu exalo não é agradável. Sabe o que é que Samuel diz para Esaú? Esaú, para Deus, o pecado de rebelião é como de feitiçaria. Sabe por quê? Porque quando eu me rebelo, eu tiro Deus do seu lugar e eu me faço Senhor. Quando eu me rebelo, eu tiro Deus do seu lugar e eu coloco um outro ídolo, o meu ego. Deus não está nisso. Existe um princípio de autoridade. Deus só age dentro desse princípio. A terra, Ele deu aos homens. Quando Deus vai agir, Ele dá ordem aos anjos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero que você pense. Deus é onipotente? Sim ou não? Deus é onipresente? Deus é onisciente? Tá. Então, se Ele pode tudo, se Ele está em todo lugar, e se Ele sabe tudo, por que Ele chama um anjo e diz assim, vai lá e faz isso? Se Ele já pode, se Ele já sabe, se Ele já está lá. Por que Ele cria um exército celestial? Por que Ele cria um homem e diz assim, você vai dominar sobre a terra, tá bom? Você vai dar nome aos animais e você vai controlar, você vai ter autoridade sobre a terra. Deus precisa de anjos? Deus precisa de nós para exercer sua autoridade? Não, mas isso mostra duas coisas. Primeiro, que Deus ama a autoridade. E segundo, Ele sempre vai agir através da autoridade. Ele não chega nas igrejas de Apocalipse e fala assim, a irmã do círculo de oração, eu tenho uma mensagem. Aquele irmão do gênio forte, que fala bem, eu tenho uma mensagem. Não, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Deus respeita a autoridade que Ele constitui. Então Paulo está dizendo, toda vez que você se submete a uma autoridade, você está se submetendo ao próprio Deus. E toda vez que você se rebela contra a autoridade, você se rebela contra o próprio Deus. Porque foi Deus quem instituiu. A minha autoridade tem a ver com estar debaixo de autoridade. Aqui tem 2 policiais na igreja. Se eles forem ali para Marechal, do jeito que estão apaisando, e quiserem parar o trânsito, para aí, irmãos, vão ser atropelados. Agora, se eles colocarem um fardamento, com a marca do Estado, com a insígnia da autoridade que eles representam, do poder que eles representam, que é maior do que eles, o cap, e forem com apito, silvo, para o meio da rua, o pessoal respeita, sim ou não? O pessoal para, sim ou não? Porque, escute, eles não temem o João, eles não respeitam José, eles não respeitam a Maria, eles respeitam a autoridade que aquela pessoa representa. Você acha que Satanás tem medo de mim? Você acha que Satanás tem medo do cara porque ele prega bem? Porque, não, irmão, ele ri. Quando a pessoa abre igreja como se abre um comércio, apenas porque não quer se submeter, apenas para exercer sua autoridade, Satanás ri, porque isso é a obra dele. É a obra dele. Separar, dividir, se rebelar. Toda vez que Deus olha para um rebelde, Ele lembra de Satanás. Ele lembra do que o que aconteceu no céu. Agora, quando o mundo espiritual entende que você está debaixo de autoridade, aí sim,
Ele respeita, não você, respeita a marca que você leva. Compreende isso? Pastor, alguém já falou isso comigo, o senhor tem 52 anos. O senhor está nessa igreja desde os 15 anos. O senhor poderia abrir uma igreja? Irmão, eu não estou aqui porque eu acho que é interessante. Eu não estou aqui porque eu tenho interesse. Eu estou aqui porque Deus me plantou aqui. A Bíblia nos compara a árvores. Você é árvore plantada na casa de Deus. Já viu árvore, irmão, que fica saindo daqui e planta ali e planta acolá? Por algum motivo, às vezes, a gente precisa sair. Mas não por causa do meu interesse. Não por causa disso. Moisés, sobe, Moisés. Mas eu não vou contigo não, Moisés. Eu vou mandar um anjo. A partir de hoje é um anjo que vai com o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Um cara que eu admiro na Bíblia é Gideão. Gideão, você vai libertar o meu povo. Peraí, Senhor. Peraí. Botar a lãzinha aqui. Molha, seca. O Senhor confirma. Não, peraí, Senhor. Vou fazer isso de novo. Botar a lãzinha de novo. Tá, Senhor, agora seca, molha, faz o contrário, difere. Deus repete de novo. Agora eu vou. Agora eu sei que Deus está comigo. Quando chega lá com 32 mil, eu falo assim, não é muita gente. Manda 30 mil embora. Muita gente, agora manda mais tanto embora. Fica 300. Se Deus diz assim, Gideão, manda os 300 embora, vai você e mais 3. Ele ia ou não ia? Por quê? Ele tinha certeza que Deus estava com ele, irmão. Agora tem gente que fala assim, não, eu quero minha igreja, eu quero ministério. Deus não chamou, Deus não falou, Deus não disse nada, a pessoa só quer. Deus fala, eu vou mandar anjo não tem problema não. Eu falo que tem anjo. Eu vou mesmo. Irmão, a obra de Deus não é feita na nossa força. Não é na nossa capacidade. Existe algo chamado no reino de Deus, obediência. Todo mal que você vê na terra, tem a ver com desobediência. E todo benefício que você recebe no mundo espiritual tem a ver por causa de um homem que obedeceu. Tudo, a sua salvação, a igreja, a graça de Deus, o seu nome escrito no livro da vida, ele foi digno porque ele obedeceu. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O grande propósito de Deus é Jesus ali. Jesus é a imagem perfeita. Ele chega no Getsemane e diz assim, Pai, eu não quero a cruz. Não é o que eu quero. Não é a minha vontade, irmão. Nenhum ser humano deseja ser pregado. Nenhum ser humano deseja ser chicoteado. Nenhum ser humano quer... Ninguém. Eu não quero. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se a tua vontade for a cruz, eu aceito. Adão fez o contrário. Ele estava num jardim, em agonia. Ele se submete à vontade de Deus. Adão também estava num jardim. E ele decide fazer a sua vontade e desobedecer a Deus. Por causa do primeiro Adão, morte e destruição. Por causa do segundo Adão, do último Adão, Jesus, e da sua obediência, salvação, igreja, vida eterna, obediência. No mundo, o grito é independência ou morte. No reino de Deus, independência é a morte. Eu não posso ter espírito independente. Quando a criança vai aprender, as primeiras letras que ela aprende é A, B, C, D. Na igreja é obedecer. Fique de pé. Deus é a fonte de toda autoridade. Não há nenhuma autoridade fora dele. Por isso que na igreja, Paulo diz, é ele quem coloca cada um no corpo como quer. Marido, você não tem autoridade sobre a tua esposa só pelo fato de ser homem. A tua autoridade está ligada a você cumprir a palavra. E a palavra diz que você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. É nisso que está a tua autoridade. É nisso. Pastores, nenhum cargo na igreja é oportunidade de mando. Qualquer cargo na igreja
é oportunidade de serviço. A autoridade que alguém tem na igreja é para servi-la. Jesus não falou para Pedro: Pedro, vai lá e apacenta as tuas ovelhas. Não, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. A ovelha de Cristo. Então, irmão, você não obedece homens. Você obedece a palavra. É essa daqui. Você não é meu discípulo. Você é discípulo de Jesus. É dele. Ele é Senhor. Ele é mestre. Agora escute. Deus vai usar homens para falar. Deus vai usar autoridades para falar com você. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão que vê, e diz que ama a Deus que não vê, não é verdadeiro esse amor. A mesma coisa é em relação à obediência. Como eu posso dizer que obedeço a Deus, mas não obedeço o meu pastor? Coloca aí Hebreus 13:17. 13:17, coloca aí, por favor. Olha o que diz. Isso não é evangelho segundo Jarmute, não. Isso é Bíblia. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Você vai sujeitar o pastor que ora por você, que tem vida, que está no altar, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmão, vamos nos envolver na campanha Entre Amigos. Eu não vou, não. Aí o pastor fica arrastando, fica arrastando. É igual o casamento. Meu irmão, vamos fazer isso. Não vou. É difícil para o homem. Quando há amor, a submissão é natural. Campanha Entre Amigos. Pá, estou dentro. Campanha trazendo o inimigo. Pum, estou dentro. Sei, irmão. Veio do altar, ouça. Cuidado com as vozes. Uma das decisões mais importantes que você precisa tomar na sua vida é quem você vai ouvir. Quem você vai ouvir. Cuidado. Cuidado. Toda voz que separa você do teu marido, toda voz que separa você da sua esposa, não vem de Deus. Porque a família é de Deus. Nenhuma voz que separa você do seu pastor, nenhuma voz que separa você do altar, nenhuma voz que separa você da sua igreja, vem de Deus, é do diabo. Princípio. Pastor, mas eu tenho razão. Você pode ter razão. Mas não é uma questão de razão, é uma questão de princípio. Moisés casa com a cuxita. Moisés não poderia casar com a cuxita, porque era a lei de Deus, ele tinha que casar com uma hebreia. Mas Miriam resolveu falar mal de Moisés. Ficou leprosa. Quem é você para falar de servo alheio, diz a Bíblia. Quem o chamou é quem o julga. Davi, Saul está te perseguindo. Saul está na tua mão, mata Saul. Quem sou eu para levantar a mão? Ai de mim, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Não, Davi sabia. Vou levantar não. Mas ele está te perseguindo, ele está louco, ele está endemoniado. Foi Deus que o consagrou, foi Deus que ungiu o rei. Ele é um problema de Deus. Deus que o tire, eu não. Eu nunca vou matar um ungido de Deus. Nunca. Por quê? Porque Deus respeita a autoridade. Filho, obedeçam seus pais. Alunos, honrem seus professores. Netos, honrem as cãs, os cabelos brancos. Cabelos brancos são dignos de honra. Honre seu avô, honre sua avó. Tome a bênção. Pai, você tem autoridade na tua casa. A tua palavra, quando diz assim: eu te abençoo, meu filho. Pastor, mas eu tenho um mês de crente. Pastor, eu nem sei falar as palavras certas da Bíblia. Não importa. Deus honra, o mundo espiritual respeita você sobre a tua casa, porque você é autoridade no seu lar, compreende? Quando você abre a boca, o mundo espiritual respeita. Você é mãe, você é uma autoridade sobre os teus filhos. Eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo o teu futuro. Eu abençoo a tua futura esposa, futura esposa, esposo. Eu abençoo você. Você tem autoridade. Assim como você diz, você é burro, você não vale nada, você não é ninguém. Isso você também tem autoridade para determinar sobre o teu filho. Deus e o mundo espiritual respeitam a autoridade. Compreendeu? Quando você, minha irmã, mesmo estando certa, e esse cabeça aí dura está errado, mas quando você se submete,
a bênção de Deus se estabelece. Porque Deus ama isso. E Deus respeita isso. Ele está errado, Deus faz dar certo. Porque está debaixo de um princípio. Amém? E se as raízes são boas, todos os frutos são bons. Agora, em rebeldia, as folhas podem ser bonitas, mas as raízes vão produzir frutos venenosos. Sempre. Por mais bonitos que sejam. Pai, essa é uma palavra que eu sei, eu não ouvi nenhum glória aqui. Eu sei que é uma palavra que muitas vezes não é tão atrativa, mas é a Bíblia. A submissão não é um lugar de humilhação. É um lugar sim de tomar a cruz e seguir Jesus. É um lugar de matar o ego. É um lugar de matar o orgulho. Mas a submissão é o verdadeiro lugar de proteção. É o verdadeiro lugar de provisão. E é o verdadeiro lugar de bênção. Porque quando eu me coloco debaixo de tuas asas, quando eu me coloco debaixo do teu abrigo, quando eu me coloco debaixo da cobertura espiritual, então a autoridade, eu estou sobre os trilhos, eu sou uma locomotiva sobre os trilhos, eu sou alguém que leva a marca da promessa, eu sou alguém que leva a autoridade de Cristo, porque Ele deu autoridade para a igreja, para pisar serpentes e escorpiões, para orar pelos enfermos. Não sou eu que tenho essa autoridade, é a igreja que tem. Não sou eu que tenho o poder de destruir as portas do inferno, é a igreja. Então o Senhor deu autoridade a nós como igreja, e nós precisamos estar unidos como igreja. Deus, que todo espírito de divisão caia por terra, que todo espírito de separação caia por terra. Nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos à Tua autoridade. Ó Pai, nós não queremos que o Senhor seja apenas Salvador, nos liberte dos pecados. Nós queremos também estar debaixo da Tua autoridade, queremos Te receber como Senhor da Tua vida, queremos ser servos. Ó Pai, queremos obedecer a Tua palavra. Nos ensina a ser obedientes, nos ensina a ser submisso. Oh, todo orgulho, todo ego, Pai, nos livra de tão grande pecado, como diz a Tua palavra. O orgulho é um grande pecado, nos faz humildes, nos faz como uma criança. Oh Pai, nos ensina a servir os irmãos, nos ensina a exercer a autoridade como Cristo, que lavou os pés dos Seus discípulos. Que a nossa autoridade seja servil, que a nossa autoridade seja amorosa, para que, submisso à Tua autoridade, submisso às autoridades instituídas por Ti, nós possamos também ter autoridade sobre demônios, possamos ter autoridade sobre enfermidades, possamos ter autoridade sobre problemas que se levantam, sobre circunstâncias difíceis. Pai, a Tua igreja está sentada contigo nas regiões celestiais. A Tua igreja, ela recebeu do Senhor autoridade, mas quantos filhos têm sido rebeldes e por isso a Tua bênção não tem se estabelecido? Quantas esposas acham que se submeter ao marido, isso é machismo, isso é antiquado, e foge, Pai, da Tua palavra, e por não compreender isso, priva o seu lar, destrói o seu lar com as próprias mãos. Quantos homens guiam a sua família por um caminho de insubmissão? Quantos homens guiam a sua família por um caminho de rebeldia, e por isso os seus filhos são destruídos, e por isso amargam anos de lágrimas? Pai, nos ensina a seguir a Tua lei, porque a Tua lei nos torna sábio. Nos ensina a achar o nosso lugar no corpo e ficar ali, Senhor, obedecendo o comando, obedecendo a ordem, não criando as nossas próprias leis, porque isso vira um câncer para a igreja, isso vira um problema para a igreja. Eu não quero ser um câncer para a igreja, eu quero obedecer, Pai, eu quero seguir as Tuas leis, eu quero obedecer às autoridades que Deus constituiu sobre mim. Pai, eu oro por este povo, eu oro que haja unidade na Tua casa, que haja uma só visão no Teu lar, que os Teus filhos sejam obedientes e submissos, que a Tua esposa, de maneira amorosa e voluntária, se coloque sobre a sua autoridade, e que você, de maneira servil e sábia, exerça a Tua autoridade. Não seja um provocador de ira para os Teus filhos, nem seja autoritário perante a Tua esposa, mas que você seja um servo que se submete ao senhorio do Senhor na Tua casa. Que haja unidade na Tua empresa, que haja unidade no Teu trabalho, que o Teu ministério esteja ligado, firme, preso à igreja que você serve. Que Deus abençoe as áreas da sua vida, e que você seja feliz e abundante naquilo que você faz.
paz, porque a presença de Deus vai se manifestar, a provisão de Deus vai chegar, a proteção de Deus, nada vai te tocar, o maligno não pode te tocar, o inferno não pode te tocar, nenhum mal pode permanecer na sua casa, porque a tua casa está debaixo de bênção, a tua casa está debaixo de proteção. O Senhor vem buscar uma igreja, a igreja é a arca, nós estamos dentro da arca, você tem que estar dentro da arca, é ela que será salva. Não fique do lado de fora, não fique longe, entre para a arca, esteja dentro da arca, porque a bênção do Senhor, a proteção do Senhor vai alcançar você e sua família, em nome de Jesus.